Hoje a gente vai estar aprendendo sobre as configurações do Take-Prof do sistema V12. Vai ser muito importante também essa aula, porque é através dessa aula que a gente coloca a nossa meta, né? A gente vai aprender como a gente colocar um alvo, como a gente também poder fatiar esse alvo. Vai ser bem bacana essa aula, porque o V12 ele tem a estrutura de parciais, que eu vou estar explicando como fatiar. Então vai ser uma aula bem interessante para você focar até o final. E é importante também que você não pule a aula, porque às vezes você pode pular exatamente aquele ponto que você mais precisa. E às vezes eu sei que é chato a gente assistir conteúdo na internet, mas é através de conteúdos que a gente vai absorvendo conhecimentos. E por mais que às vezes você quer algo específico, saiba que ainda assim você pode ter um conhecimento que talvez não estava dentro da sua expectativa e que pode agregar mais valor ainda baseado no que você está procurando, beleza? Então, bora lá para a tela do computador para a gente aprender aqui juntos. A gente está aqui já dentro da plataforma, a gente está sempre fazendo pelo MetaTrader 5, é lógico que as configurações do robô para o MetaTrader 4 é a mesma coisa, né? Não vai ter mudança, mas a gente está aqui nessa MT5. E aqui, ó, nessa seção de configurações do Take-Prof, né? Você vai vir aqui, vai descer, a gente já está aqui na configuração do Take-Prof. Se você não assistiu às aulas anteriores, é importante você assistir depois se você quiser saber sobre aumento de posição, como a gente explicou, lote base, notícia, né? Explicamos sobre validação, que é importante também, é o começo de tudo. E hoje a gente vai estar aqui nessa questão aqui de configuração do Take-Prof. O primeiro ponto, a gente vai simplesmente colocar aqui para ver os parâmetros que a gente tem. E o primeiro parâmetro que a gente tem aqui, ó, é Take-Prof em pips. Então, quando a gente aciona, a gente já está meio que se familiarizando e entendendo que quando eu aciono aqui, né, isso aí em outros parâmetros também vai ser bem semelhante. Quando eu vou acionar esse parâmetro, Take-Prof em pips, então estou dizendo aqui dentro dessa seção que eu vou usar Take-Prof em pips, né? Então, ou seja, todo o resto é ignorado, tá? Então, aqui nesse modelo aqui, eu vou ter Take-Prof em pips, que está dizendo aqui que é esse aqui. E o resto aqui dentro dessa seção vai ser ignorado. O robô ele não enxerga isso, somente o que a gente definiu. E aqui a gente sabe que a gente informa o valor. A gente já entendeu que cada pip é 10 pontos. Então, se a gente tem que 700 pips, seria 7.000 pontos. É só você pegar a calculadorazinha aí que você vai entender. E a gente aprendeu também a distância, né? Que pips, nada mais é que a gente converte ele para pontos, é a distância, que é da ordem que a gente abre até o alvo, né? Porque quando a gente fala de Take-Prof, quer dizer que é o alvo, aonde que a gente pare aquela operação. O stop loss, depois a gente vai chegar lá, lógico, mas o stop loss é a perda. E o Take-Prof, que na maioria das vezes você vai ver lá TP, é o alvo, ou seja, onde a gente quer que aquela operação pare, ou seja, vai te dar com lucro X. Né? Então vamos dar um pequeno exemplo aqui. Ó. Aqui a gente tem uma ordem de compra. E aqui você foi lá, fez a compra e você colocou o lote de 0.01. E o que acontece? Então, o seu take, se a gente fez uma compra, o take tem que estar acima. Se fosse venda, o take estaria abaixo, ok? É mais para fim de entendimento, porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento. Então, eu estou pegando sempre essa parte que a pessoa está iniciando e trazendo essa clareza. Então, aqui nesse modelo, a gente tem uma ordem de compra. Aqui teria uma linha, né, pontilhada, assim, basicamente. Lógico que não é assim, né, que estaria a linha, né? Mas estaria assim pontilhado, que seria a ordem de compra. E o que a gente fez aqui? Uma compra. Então, o take, a gente ia falar quantos pips seria. Então, vamos dar um exemplo que a gente colocou com 10 pips. 10 pips nada mais é que 100 pontos. Então, vamos dar um exemplo que dessa distância da compra até aqui, vamos supor que tenha 100 pontos. Então, o meu take vai estar aqui. Vou botar até o take de amarelinho, que geralmente é dessa cor aqui no V12. E aqui você colocaria o seu take, né? Então aqui a gente tem o take. Então se a gente entrou com 0.01, então a gente tem um alvo aqui de 100, né? A gente tem esse alvo aqui de 100, a gente vai ter basicamente aqui o nosso ganho, né? Vou botar aqui o nosso ganho
nosso ganho vai ser igual a $1, tá? A $1. Por quê? Porque a gente está com um lote de 001, então a gente botou 100 pontos, 001, $1. Esse é o take, né, que a gente colocaria como alvo. Então, o mercado precisaria, né, vir passeando, vou deixar aqui de branco para a gente entender. O mercado teria que vir passeando, igual ele faz, aqui embaixo, tudo mais, até chegar no alvo. Chegando no alvo, ele daria esse take e a gente sairia com $1. Se fosse 002, a gente teria $2. Se fosse 003, $3, assim por diante. E também se eu tivesse com 001 e colocasse, aumentasse mais a minha pontuação, então vamos supor que aqui não tem 100 pontos. E vamos supor que aqui eu coloquei com 300 pontos. Então aqui o alvo, o take, vamos supor que eu estaria aqui assim, ó. Vamos supor que aqui seria 300 pontos. Take com 30 pips, né? Que é igual, né, 300 pontos. Beleza? Então aqui se a gente bota lá no robô 30 pips, nada mais é que 300 pontos. Que aí se o mercado também vem e alcança esse alvo que a gente acabou de definir aqui, se o mercado foi lá e toca aqui, o que vai acontecer? Ele vai dar pra gente aqui, a gente vai ganhar, né, $300, né? Perdão, $300. $3, ok? Então a gente ganharia aqui $3 nessa operação. Por quê? Mesmo que eu estou com 001, eu aumentei a pontuação. Então, ou seja, o mercado ele precisa ir mais, né? Ele precisa ir além para ele poder me dar esses $3 com o mesmo lote. Se fosse, lógico, um lote de 002 com 300 pontos, eu teria o dobro, né? Teria $6 e assim por diante, tá? E aí, conforme você vai aumentando também, é lógico que quanto maior o take, mais distante o mercado, né? Mais o preço precisa andar, mais o mercado precisa andar para alcançar, basicamente dessa forma. Então a gente volta aqui, já entendemos assim né? Conseguimos ter uma pequena clareza. E aqui a gente vai definir. Então eu defini aqui em pips, aí eu tenho aqui, eu boto o valor. 10 pips, então eu sei que é 100 pontos. Se eu coloco 20 pips, conforme a gente explicou lá, né, no exemplo, se eu coloco aqui 30 pips, eu tenho 300 pontos, que acabei de explicar. E a lógica vai estar relacionado, o ganho também vai estar relacionado ao lote que você coloca. Vou deixar aqui até um lote 001 e deixei manual. Lembra que a gente já aprendeu, se você não viu a aula, vê depois para você aprender, que é importante. Aqui então, eu tenho take profit em pips, 30, certo? E aí, eu já defini o take no meu robô. Então, vamos colocar para funcionar primeiro esse parâmetro, só para a gente poder ir absorvendo esse conhecimento. Então, botei aqui com 30, vou dar deixa eu ver se está aqui em modo visual, botei aqui para iniciar. Ó, ele acabou de abrir a operação. Lembra que a gente veio aqui e colocou 30 pips, que é 300 pontos? Então, nada mais é que isso aqui, ó. Ele vai colocar o take com 300 pontos. Então, abriu a ordem de venda, conforme a gente está vendo aqui, e ele foi e colocou 300 pontos. Você vê aqui onde está points, ó, 300 pontos, tá? E é lógico que para ele fechar esse trade, como tem spread, que a gente está vendo aqui duas linhas, né? Então, ou seja, bid ask, para a gente fechar esse trade aqui, para ele tocar nesse alvo, essa linha aqui que tem que tocar aqui, essa linha que fecha, não é a primeira linha, entendeu? Então, é a segunda linha que fecha aqui quando toca no alvo. Então, vamos ver só se toca, para ver. A gente abriu com o lote 001, então a gente vai ganhar quanto? Com 300 pontos, a gente vai ganhar basicamente ali $3. É lógico que ele abriu agora uma de compra também. Tá usando o Edge também, ó, tá vendo? Então, basicamente deu até mais um pouquinho. E aqui a gente teve o lucro, tá? É lógico que tá usando outras configurações aqui, mas só a fim de entendimento. Então, aqui a gente já entendeu. Agora a gente vem para um outro parâmetro. Então, a gente já entendeu que take profit, a gente vai colocar o valor que a gente quer do nosso alvo, tá? Bem, agora a gente vai entender esse take profit em porcentagem de gain. O ponto que a gente tem que entender, volto a dizer, quando a gente coloca esse take profit em porcentagem de gain, ele vai estar olhando para onde? Para esse parâmetro aqui. Esse aqui ele já não enxerga mais e nem esses outros abaixo aqui, lembra? A gente já está aprendendo sempre isso, estou sempre falando novamente para você lembrar. Então, coloquei o take profit em porcentagem de gain
e eu vou estar usando esse parâmetro aqui. O restante aqui dentro dessa seção ele não vai estar olhando. Aí a gente tem um ponto para analisar. Quando eu coloco esse, a gente tem que entender que ele vai se basear no saldo que você tem na sua conta e assim ele vai colocar o take. Esse take vai ser baseado no saldo que você tem na sua conta, mas o lote vai estar atrelado ao lote também. Qual lote? O lote que a gente define aqui. Eu deixei um lote manual, mas você já aprendeu porcentagem em conta. Lá eu volto a falar. Se você não assistiu a aula, assista lá sobre, né, o lote que eu expliquei, porcentagem manual, qual que seria melhor, mais se encaixa para você. E aqui a gente então tem um lote de 001. Como que vai funcionar esse aqui, take profit em porcentagem de gain? Aqui ele vem por padrão, né? Por padrão, se eu não me engano, é 0,05%. Da onde? Do saldo que a gente tem na conta. Então vamos dar um exemplo aqui, ó, que eu coloque, vamos ser mais específico, eu coloco aqui 1%. Então, ou seja, o meu alvo, o meu take, lembra que essa seção aqui é só de take profit. A gente só está falando de take, de alvo, de fechamento em operações positivas. Então, se eu coloco aqui 1%, o que eu estou falando? Que eu quero 1% do saldo que eu tenho na conta. Então, o que ele vai olhar? Ele vai olhar simplesmente assim, ó. Vamos supor que aqui essa conta tem 10 mil. Ok? Então, se eu quero colocar o meu take com 1% de ganho dessa conta de 10 mil, aonde vai estar esse take, né? Esse take ele vai precisar de a gente olhar para dois lados. Para a porcentagem que a gente vai colocar, lógico, para o saldo que eu tenho na conta, mais o lote que eu vou estar usando, né? Na verdade, são três pontos que a gente tem que analisar aqui. Então, vamos dar um exemplo. Ó, o primeiro ponto, eu tenho 10 mil na conta. Beleza, é o primeiro ponto que eu preciso identificar. Agora, quanto que é o meu lote? 0,01. Beleza. Então, eu quero quanto, né? Colocar meu take profit com 1% que eu coloquei aqui. Então, vou botar aqui, ó, mais, né? Eu tenho a conta de 10 mil, então mais 1%, a gente tem $100 que a gente ganharia nesse take. E esse take, ele vai ficar o quê? Basicamente com 10 mil pontos, que a gente acabou de ver aqui. Por quê? Porque eu sei. Porque, pô, a gente está com lote de 001. Então, para mim alcançar $100, eu preciso de quê? De ter 10 mil pontos, que eu estou com lote 001. Né? Vai chegar quase isso. Então, vamos dar uma analisada aqui. Então, eu botei aqui 001, botei aqui 1% e com minha conta de 10 mil. Vamos colocar aqui para funcionar só para a gente ver. Então, tá indo. Ó, abriu a venda. O que aconteceu aqui? Ele abriu a venda e vamos ver onde está o nosso take. Lembra, a venda aqui foi com 001, a conta de $10 mil e o nosso alvo é $100. Então, ó, nesse ponto aqui, até o meu take tem 10 mil pontos. Então, a gente conseguiu compreender que baseado no saldo que eu tenho na conta e, é lógico, no lote. Então, por exemplo, se eu coloco agora 1% que eu quero de ganho de take profit e eu coloco 0,02, ele ia diminuir a metade, né? Ou seja, o meu take ia ficar com 5 mil. Vamos fazer um teste aqui? Então, eu pego aqui, ó, eu deixei 1% de take, né? De gain. E aí, o meu lote, eu vou colocar aqui 0,02. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer o meu take para próximo, porque o alvo, tá? O alvo ele vai diminuir, porque o intuito é o quê? 1% em cima da banca que eu quero de ganho. Ó, abriu, agora ele vai estar com o take mais próximo. Tá vendo? O take agora está com 5 mil pontos. Se eu coloco esse mesmo alvo agora, que está aqui, se eu coloco esse mesmo alvo que está aqui, cadê? O mesmo alvo de 1%. Perdão, eu deixo esse mesmo lote, mas eu vou e diminuo minha porcentagem, aí ele vai aumentar, aproximar mais o take. Quer ver? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,5%. Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir, trazer o take mais para próximo, porque a gente agora quer um alvo menor, certo? Deixa eu colocar, ó, abriu, então onde vai estar o nosso take? Ó, agora o nosso take
Tá vendo aqui? Do ponto, ele está com 2.500. Porque eu diminuí, né? Eu fatiei, aquele 1% agora é 0,5%. E aí ele vai trazendo o take mais para perto. E aí você vê pela pontuação, né? Ou seja, o mercado tem que andar agora 2.000. E aí quanto é que eu vou ganhar chegando nesse take aqui? É simples, ó. Se você pegar a calculadora, ok? E você botar assim, 10 mil, né? Nem precisa de 10 mil, ó. O lote de 0,02 vezes aquele valor de 2.500, né? Que é a pontuação. Então você vai ganhar 50 dólares. Tá? O nosso alvo antes era 100 dólares. Beleza? Então aqui é bem fácil de entendimento. E é lógico, vai ser também relacionado à sua conta. Se você for uma conta agora de 1.000 dólares, ó, o que vai acontecer? Ele já vai identificar que a nossa conta é menor, certo? E ele vai buscar sempre 1% em cima desses 1.000 dólares. Ele vai aproximar mais ainda do take, certo? Por quê? Porque a gente está diminuindo a conta. Então, lógico, o alvo ele vai ser menor porque a conta é menor. Concorda comigo? Então, eu estou com 0,02, querendo um take de 1%. Cadê o take? De 0,5%. Então é simples a conta. Então se eu tenho 1.000 dólares mais 0,5%, né? Então eu vou ter aqui 5 dolinhos. Ó, já diminuiu bastante, concorda? Já diminuiu bastante. Então, ou seja, 0,5% vai dar 5 dolinhos. Então, quanto que dá 5 dolinhos? Você pega aqui o lote que a gente está de 0,02 vezes a pontuação que a gente precisa, certo? Então, para dar 5 dolinhos, basicamente que os 250 pontos. Aí, 5 dolinhos. Beleza? Aí, ó, se a gente colocar aqui a conta, a gente vê, ó, a gente tira um zero aqui, ó. Então deixa 1.000 dólares. E a gente deixa o mesmo parâmetro com lote, com a porcentagem aqui de take, né, de 0,5%, e a gente vai colocar para ver, ó. Então, olha onde vai estar o nosso take, com 250 pontos. Deixa eu aumentar aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Abriu a venda também, olha onde está o nosso take. 250 pontos. Entendeu? Então, basicamente assim que ele vai estar trabalhando com essa questão aqui do take profit in gain. Agora a gente vai para essa outra questão aqui, take profit em dólares. Esse take profit em dólares é mais fácil, né? Esse aqui é bem mais simples. Então a gente volta a dizer aqui nesse take profit em dólares, a gente vai acionar esse. Então ele não olha mais para esse, não olha mais para esse, vai olhar para esse, que é o que a gente definiu aqui no parâmetro. Então ele vai olhar agora em dólares. Agora ele não está olhando para a conta. Você que está definindo quanto você quer em dólares. O alvo vai ser, o take ele vai colocar em dólares. Então vamos supor que eu quero aqui que ele me dê, sei lá, 50 dólares em um take, né? Ou seja, numa operação que ele abra, ele busque 50 dólares. Aí é lógico que vai estar relacionado ao nosso lote também, né? Quanto maior o lote, mais rápido eu bato 50 dólares, mas também mais risco eu corro, já expliquei sobre isso. Mas vamos deixar aqui com lote de 0,01, que aí fica mais fácil de entendimento. E aí eu quero um alvo de 50 dólares. Então o que ele vai colocar? 5.000 pontos. Por quê? Porque a gente já aprendeu aqui que é bem simples a gente somar isso aqui. Então o lote de 0,01 vezes 5.000 pontos vai dar 50 dólares e é o alvo que a gente colocou. Vamos testar aqui? A gente coloca aqui, ó, abriu o trade e onde está o nosso alvo, né? A gente encolhe o gráfico aqui bastante. Então a gente está com quantidade de ponto aqui, ó, basicamente de 5.000, porque eu não peguei no ponto certo. Aí, ó, 5.000 pontos. Entende? Então, se o mercado tocar aqui, você ganha os 50 dólares, porque a gente definiu um take de 50 dólares. Beleza? Agora, você pode, é lógico, diminuir esse ganho, vai depender da sua conta também, ou pode aumentar o lote. Então, se você viu que com 0,01 eu preciso de 5.000 pontos, se eu colocar aqui 0,05
e busco $50, aí o meu alvo vai ficar, o meu take vai chegar mais para próximo do preço. Por quê? Porque agora eu estou com um lote maior. Então é basicamente 5 vezes o valor. Se a gente precisava de 5.000 pontos, agora a gente vai precisar de 1.000 pontos aqui. A gente coloca aqui 0,05 vezes 1.000. Então a gente tem $50 também, que é a pontuação. Aí a gente coloca aqui, ó. Aí você vai ver que ó, abriu a venda. Então onde está o meu take? Olha lá, com 1.000 pontos. Agora a gente parte agora para a próxima opção. A gente aprendeu agora, acabou de aprender em dólares, aprendemos em pips, em gain, em porcentagem, em take profit em dólares. E também agora é um pouco mais complexo, mas vai fazer sentido você aprender. Agora é o take profit em pips, né, de parciais. Foi até uma recomendação do aluno aí que, nosso, um aluno que se dedica muito, parceirão nosso aí, e ele deu essa sugestão, a gente colocou, é bem interessante. Take profit em pips parciais. Quando eu coloco esse parâmetro aqui, ele já não vai olhar nem para esse, nem para esse, nem para esse, que eu acionei o que eu quero. Agora ele vai olhar para esse parâmetro aqui, ó, que a gente é só ir ler, né? Só ir lendo. Take profit em parciais. Então esse é o começo. Ele não vai olhar nem para esse, nem para esse, nem para esse. Aqui eu falei errado isso aqui. Nem esse, nem esse, nem esse. Vai olhar esse. Então a parcial está relacionado a esses 4 aqui, ó. Então a parcial vai estar relacionado a esse aqui. Beleza? Agora vamos entender como funciona. Eu coloquei take profit em parciais. E aí eu defino o primeiro ponto, quanto, esse é um pouco diferente. Quando o mercado atingir certa pontuação, que a gente já aprendeu que pips nada mais é que são pontos. Quando o mercado atinge certa pontuação, eu falo assim, ó, o que eu quero fatiar. E o que é essa fatia, né? Vamos dar um exemplo aqui antes. Essa fatia nada mais é que se você está com um lote de 0. Vamos botar aqui de 10 para simplificar. Se está com um lote de 0,10, é importante também, né, antes da gente chegar nesse ponto, entender que não tem como essa estratégia de parciais você usar lote 001, tá? Por que não tem como usar o lote inicial de 001? Porque essa parcial ela vai fatiar esses lotes. Se você começa com o lote 001, não tem o que fatiar, porque o mínimo do mercado Forex é 001, então não teria que fatiar. Então, ou seja, o menor valor que você conseguiria fatiar ali é começar com 002, o menor. Mas você vai entender a regra aqui. Então, assim, se eu comecei com 0,10 no meu lote, vamos supor que eu falo assim, para o meu expert, quando chegar em 200 pontos, que é 20 pips, fatia para mim. Quanto que eu quero que ele fatia? A porcentagem daquele lote, né? Então, quando eu falo em fatiar, eu estou falando para ele que eu quero que ele corta uma parte daquele lote. Então, vamos dar um exemplo aqui, que eu coloquei 50%. Então, se eu comecei com um lote de 0,010, o que ele pode fazer? O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente dividir esse lote em 2, porque é 50%, né? Então, eu vou pegar aqui dividido por 2, que é 50%, tá? Se você botasse dividido por 50% também daria a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu estou botando aqui. Então, ficaria 0,05. E aí, depois desse critério, lógico que você pode botar outras porcentagens, depois desse critério, eu falo mais um valor, né, daquele ponto que ele abriu a ordem, tá? É importante a gente entender que esse ponto de fatiar, ele vai contar a partir da ordem. Então, não é a partir de cada fatia. Então, ou seja, deixa eu botar aqui num gráfico para simplificar. Ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó, que aqui tem a ordem, certo? Aqui, vou botar de verde que é melhor. Aqui tem a ordem. Aqui tem a ordem nossa. Por exemplo, nesse momento, vamos supor que ele abriu uma compra. Puf, foi lá, abriu uma compra. Ok? O que ele vai fazer? Se eu coloquei o primeiro com 20 pontos para fatiar e depois o segundo com 300, o que ele vai ter que fazer aqui nesse modelo? Ó, o mercado desse ponto andou, vamos supor que aqui tem 20 pontos, 200 pontos. Aqui tem 200 pontos.
Quando ele fatia, né, aquela operação, fatiar, que você vai ver que ele fecha uma parte no lucro e deixa aquele lote, que é possível no Forex, né? Muitas pessoas nem têm esse conhecimento, mas é possível. Ele vai simplesmente depois contabilizar a outra pontuação, mas essa outra pontuação, ela não começa daqui, ela dá continuidade daqui. Então, vamos supor que a outra, nesse outro parâmetro, a gente tem que é com 300, então ele vai continuar daqui, e vamos supor que mais um pouco acima tem 300 pontos. E aí aqui, com 300 pontos, ele vai fatiar mais uma parcela que a gente quer. O outro, né, que são 4 parâmetros que a gente tem, 4 seções. Então, o outro, vamos supor que você quer com 500 pontos, mesma coisa. Então, aqui ele vai pegar com 500 pontos e vai fatiar mais um pouco. E essa fatia, ela pode ser, sei lá, 50% aqui, ela pode ser, aqui pode ser 25%, aqui ela pode ser, vamos supor que você quer aqui 100%. Quando eu coloco 100%, aqui finaliza o game, aqui é o alvo, né? Então aqui ele não ia fatiar, ele simplesmente colocaria aqui o nosso take aqui, porque é onde a gente falou que a gente quer o 100%. Então 100% não tem o que fatiar, ele bate o take, fecharia. E aí a gente vai estar aprendendo aqui como que é mais a fundo essa fatia. Interessante isso aqui. Beleza, então vamos deixar aqui com 10 pips, que seria 100 pontos. Então eu quero que fatia 50%, que a gente já entendeu que ele vai fatiar metade do lote, né? Ou seja, e para onde vai essa outra metade? A outra a gente dinheiro no bolso, né? Aí eu vou pegar esse outro aqui, eu vou botar com 20. Não, você pode botar o valor que você quiser, mas eu estou botando aqui. Então, se eu coloco aqui, esse que vai estar pegando essa fatia desse aqui. Eu coloco aqui 20, esse aqui está pegando a fatia desse aqui. Agora, é um ponto importante. Se eu fatiei essa primeira aqui, 50%, lembra que a gente começou com 0,10 e a gente fatiou, né, 50%, ficou 5. Se eu fatiar agora mais 50% aqui igual tá, ele vai fatiar, não tem como fatiar no Forex 2,5, né? Porque no Forex não tem esse lote quebrado. Então ele vai ficar aqui, se eu não me engano, com 0, ele vai arredondar para mais, né? Então ele vai ficar com 0,2, porque vai estar no meio, então no meio ainda ele cai para baixo, né? Se fosse 2,51, 2,53, ele ficaria, já arredondaria para 3, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Aqui então ele fatiaria dividido por 2 também, que aqui vai estar dando 2,5, lembra? Mas lá, aqui no Forex vai ser 2, entende? Então ele vai estar fatiando porque 50%. E aqui se eu deixo 100%, então eu estou falando, aqui tem 70 pips, que daria 700 pontos. A gente pode botar aqui até 300 para ser breve. Então, se eu coloquei aqui o 100, aí esse aqui ele já não olha, porque aqui já é 100, já mata. Se você quisesse continuar, você colocaria aqui 40, e aí botaria, aqui você teria que tirar, né? Botaria, sei lá, 75, né? E aí aqui no outro você botaria 100. Ou aqui você poderia botar 25, né? Então você pode botar o valor que você quer que ele fatie. Vamos deixar aqui 50, só para a fim de entendimento. Vamos colocar para funcionar. E aí você vai ver funcionando aqui agora como que é na prática. Abriu. E aí, onde está o meu take? Meu take está aqui com 400 pontinhos. Por que 400 pontinhos? Porque foi onde eu falei que eu quero que encerre com 100%. Olha que legal. Então, 100% é o alvo. Só que antes de chegar nesse alvo, ele vai fatiando, porque por algum motivo o mercado vem contra, ele pelo menos já botou uma grana no bolso, e ainda assim, se ele abrir operações contra, aquelas outras vão estar cobrindo, né? Você vai depois entender mais a fundo sobre isso. Então vamos deixar aqui, repara que eu comecei, foi bem rápido, né? Na verdade eu botei com lote, eu botei errado, mas eu coloquei com lote 0,5. Então o exemplo que a gente deu, a gente colocou com lote 0,10. Então vamos colocar aqui um lote 0,10, beleza? Então fica assim mesmo, 0,1.
né? 0,1, né? E aí, ó, vamos lá, ele vai abrir a primeira ordem. Pum, abriu a primeira ordem. O que ele vai fazer aqui? Repara que o meu lote está com 0,1, né, que é 0,10. Quando o mercado, como a gente definiu aqui, quando o mercado andar 10 pips, que 100 pontos, ele vai fatiar 50%. Então a gente vai pegar uma parte desse lucro e aí ele vai ficar com aquele lote de 0,05 que a gente falou. Tá muito bacana essa estratégia. Então, vamos lá, ó. Repara aqui, ó, que ele vai automaticamente fatiar quando chegar a 100%. 100 pontos. Vai olhando aqui, que pode ser bem rápido. Ah, porque abriu outra ordem. Mas tanto de venda quanto de compra ele vai fatiar. O intuito aqui é a gente ver aqui o fatiar da compra ou da venda. Deixar o mercado, ó, o mercado explodiu para cima, então ele tem uma ordem de compra. O que ele fez? Ele fatiou essa de compra. E aqui, ó, ele botou o lucro no bolso. E aí vamos, ó, o mercado basicamente andou os 100 pontinhos, ó. Andou os 100 pontinhos, que foi aqui, ó, que ele fatiou, tá vendo a setrinha? Aí já botamos o lucro no bolso. E aí se o mercado for para baixo, ele vai fatiar embaixo também, ó. Olha lá. Fatiou também, tá? A de venda. Olha que legal. Então fatiamos e botando o lucro no bolso. Se o mercado andar agora desse ponto aqui, né? Sempre desse ponto. Então, ó, ele andou 100 pontos, fatiou aqui. Agora ele precisa andar, que a gente botou 200 pontos. Ó, fatiou, já até fechou na verdade, né? Foi bem rápido. Na verdade foi muito rápido, fechou, deu take. Mas vamos esperar dar compra para ver, ó. Você consegue lá em cima fatiar. Da compra ainda está com 0,05, ele vai para 0,02. Que às vezes dá um tiro. Ó, se fatiar, fatiou, lá, viu? Foi muito rápido, né? Se a gente consegue pegar essa... Ó, já está com 0,02, 0,05, ele vai para 0,02. Olha lá, tá vendo? Ele fatiou para 0,02. Beleza? Então, aí ele fez as 3 fatias. A primeira, de 0,10 para 0,5. A segunda, de 0,5 para 0,2. E agora, o take que a gente colocou, porque a gente falou que é só até 400 pontos. Então, ele fatiou. E agora, simplesmente, não tem mais o que ele fatiar, né? Então, é assim que funciona a questão de parciais. Aí você pode colocando o valor que você desejar. E lembre-se que ele só vai funcionar se você aciona aqui o parâmetro. Então, o que você achou dessa aula? Muito massa, sensacional essa aula de Take Profit. Eu acredito que vai ajudar bastante a galera a poder colocar alvos, entender mais a fundo e assim você fazer combinações, beleza? Então, ó, é importante nessa série que a gente está colocando aqui, você deixar nos comentários o que você achou